Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais uma bateria de exercícios do Gabarito Enem. Estamos aí resolvendo algumas questões de geometria do espaço, questões que têm alguns conceitos de geometria espacial e geometria plana, ok? Vamos resolver aí mais alguns exercícios dessa parte. São questões recentes do Enem, trabalhando aí sobre questões de volumes, áreas e etc. É uma questão boa, uma questão que requer um pouco de visualização, mas vamos tentar resolver. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, ou seja, de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10, e tomando 3,1 como valor aproximado de π, saiu estranho, mas é o π, então o preço dessa manilha, vamos entender como é que é feita essa manilha. Ela quer construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura. Seria isso aqui. Vamos botar ele em pé. Tá? Essa é a manilha. Essa é a manilha, tá? E aí a gente vai e envolve ela de concreto. Ok? O concreto vai entrar aqui, ó. O concreto vai entrar por fora, vai fechar essa parte. Vai deixá-la toda homogênea, só que por fora. A parte de dentro vai ficar uma parte vazia, que é onde vai passar o tubo de esgoto, né? Então, essa parte aqui de fora, toda ela vai ser preenchida de concreto. O que é importante a gente perceber que existe o centro, e esse centro tanto é a parte onde o concreto foi envolvido quanto a manilha que a gente tem. Ok? Ele diz o seguinte, essa espessura daqui, que é 20 centímetros. Então, se a gente delinear o raio de dentro com o raio de fora, a gente vai perceber que nós temos dois cilindros. Um cilindro pequeno, vamos botar o cilindro de dentro, tá? Que tem 2 metros de diâmetro, então 1 metro de raio. E nós temos o cilindro grande, que é o maior, que tem 20 centímetros de espessura. Então, isso aqui é 20 centímetros. Então, ele tem 1,20 m de raio. Ok? A altura é a mesma, deu para perceber? Tanto para o cilindro pequeno como para o cilindro grande, a altura é de 4 metros, não muda nada. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Não daria para a gente calcular o volume apenas ao redor por isso aqui, tá? Porque ficaria uma figura com um buraco. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. O volume de concreto que a gente pode colocar aqui ao redor é exatamente o volume do cilindro maior, o cilindro grande, menos o cilindro pequeno,
esse vai ser igual ao nosso volume de concreto. Ok? É isso aqui que nós vamos fazer. Vamos pagar. Então vamos calcular desse lado aqui o volume do grande. O volume do cilindro grande é π 3,1 vezes o raio 1,2 ao quadrado vezes a altura, que é 4. Então dá 3,1 vezes 1,44 vezes 4. Isso dá 3,1 vezes 5,76, que é 1,44 vezes 4. 5,76 vezes 3,1 dá 6, dá 7, dá 5, dá 18, dá 22, dá 17, dá 6, dá 15, dá 8, dá 7, dá 1. O volume, então, do grande vai ser de 17,856 metros cúbicos. Ok? O volume do pequeno. O volume do pequeno seria 3,1 vezes 1 ao quadrado vezes 4. Volume do pequeno, 3,1 vezes 4. Volume do pequeno, 12,4 metros cúbicos. Volume do concreto, 17,856 menos 12,400 654 5,456 5,456 metros cúbicos. Ele diz que o valor cobrado é de R$10 por metro cúbico. Então, isso em reais é 10 vezes isso aqui, que entrar com a vírgula uma casinha, então dá R$54,56. R$54,56 é exatamente nossa letra D de dado. Ok? Sem nenhum comentário, né, sobre essa questão. O que eu poderia dizer para vocês é o seguinte: se você não quisesse fazer essa conta assim, 2 vezes, você poderia perceber que o 3,1 e o 4, 3,1 e o 4 são comuns. Na verdade, nós teríamos 3,1 vezes 4 como número comum, que era 12,4. E o volume da diferença seria calculado assim. Vou apagar aqui, sabemos a resposta, já sabemos fazer. O que eu poderia dar de dica para vocês é que se nós fizéssemos o volume do concreto fazendo o volume do grande menos o volume do pequeno, nós estaríamos fazendo o volume do grande, que é 3,1 vezes 1,2 ao quadrado vezes 4, menos 3,1 vezes 1 ao quadrado vezes 4. Se a gente parar para pensar, o volume do concreto então poderia ser 3,1 vezes 4, que multiplica 1,2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Ou seja, 12,4 vezes 1,44 menos 1. Ou seja, o volume do concreto seria
12,4, que seria o volume do pequeno, vezes 0,44, certo? Você não teria feito as contas separadas, só isso. Se você pegar 12,4 e multiplicar por 0,44, é natural que você chegue à mesma resposta. 16, 4 por 2, 8 com 1, 9, 4, aqui é a mesma coisa, 6, 9, 4, aqui é 0, 0, 0. Então, vai ficar 0, 0, 0, não muda nada. Vai dar 6, vai dar 15, vai dar 14, vai dar 5. Isso vai dar 54,56 quando multiplicado por 10. Dessa conta dá 5,456. E aí o preço em reais, que seria isso vezes 10, seria 54,56, que era o mesmo resultado. Tá ok? É isso, né? Bem, vamos à questão de número 4. Desculpa, a questão de número 4 já estamos. Vamos então à questão de número 5. A questão de número 5 diz o seguinte: uma empresa vende tanques de combustíveis de formato cilíndrico, em 3 tamanhos, com medidas indicadas na figura. Um cilindro de diâmetro 2 e altura 6, um cilindro de diâmetro 4 e altura 6, diâmetro 4 e altura 8, diâmetro 6 e comprimento 8, né? Comprimento que eu estou dizendo é a altura, porque é natural que a gente pegue esse cilindro e coloque ele em pé. A visualização é melhor. O dono de um posto de combustível deseja encomendar um tanque com menor custo por metro cúbico de capacidade de armazenamento, né? O que significa encomendar um tanque com menor custo por metro cúbico. Acho que a questão está errada. Então vamos lá, voltar à questão 5. Ficando cansado. Bem, vamos lá, vamos à questão 5, né? Uma empresa vende tanques de combustíveis de formato cilíndrico em 3 tamanhos com medidas indicadas na figura. O preço do tanque é diretamente proporcional à medida da área da superfície lateral do tanque. Ou seja, quanto maior é a superfície lateral, maior é o preço do tanque, né? O dono de um posto de combustível deseja encomendar um tanque com menor custo por metro cúbico de capacidade de armazenamento. Ele quer um menor custo por metro cúbico. Ou seja, ele quer um volume, quer perceber o volume que te dá o menor custo, né? Ou seja, ele quer pagar por um tanque um preço que te dá um custo, um preço menor de compra, mas que te dê uma capacidade de armazenamento de gás numa quantidade maior, certo? Aí ele fala assim: qual dos tanques deverá ser escolhido pelo dono do posto? Considere π igual a 3. Olha que ele já cria nas opções uma relação. Então ele diz assim: eu quero optar pelo 1 pela relação área dividido por capacidade de armazenamento é de 1/3. Todas as vezes eu estou pegando a área e estou dividindo pela capacidade.
Então o que eu quero perceber é o seguinte, eu vou pegar cada um desses e calcular a área total, tá? A área lateral, né? A superfície lateral desse tanque, vou calcular a área lateral e vou calcular o volume, área lateral, volume, área lateral e volume. E aí quando eu calculo a área lateral e o volume, eu divido um pelo outro. O que tiver a menor razão, não é isso? Vai ser o escolhido por mim. Então vou botar os elementos aqui, os cilindros aqui, e vamos calcular isso aí, tá bom? Bem, então vamos pegar as figuras, vamos colocar ali e vamos calcular a sua área lateral e o seu volume. O primeiro é 4 por 6, vamos botar ele aqui. Vamos desenhar ele aqui, vamos botar logo ele em pé. É mais fácil de visualizar. Ele é 4 de diâmetro por 6 de altura. O outro é 4 por 8, depois 6 por 8. O outro é 4 também por 8. 4 por 8. E o outro é 6 por 8. 6 por 8. Tá? Então vamos lá. Área lateral. Lembra que eu falei isso numa questão? Pega a planificação dele. A área lateral seria a área desse retângulo. A base é o comprimento da circunferência. A altura é a própria altura. Então a área lateral desse seria o comprimento dessa circunferência. Então seria 2πr vezes a altura. Seria, o raio é 2, né? O raio é 2. O π é 3, então seria 2 vezes 3 vezes 2, vezes a altura 6. Certo? Isso dá 6, 36, 72. 72 em metros, né? Vamos ver se é em metros. É tudo em metros. Então é metros quadrados. E volume. O volume é πr ao quadrado vezes h. O volume é de 3 vezes 4 vezes 6. 72 metros cúbicos. Ok? Esse é o tanque 1. Aqui a área lateral, 2πr vezes h. Isso vai ser 2 vezes 3 vezes 2 vezes 8, que dá 12, né? Vezes 8, 96 metros quadrados. Seu volume, πr ao quadrado vezes h, 3 vezes 4 vezes 8, 12 vezes 8, 96 metros cúbicos. Esse é o tanque 2. A área lateral desse seria 2πr vezes h, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 8. Isso seria 24, 48, 48 vezes 3, 18, 12, 3, 138, né? É isso? É 9,
fazer aqui, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 2, 144. 144 metros quadrados. E o volume, que seria πr ao quadrado vezes h, vai ser 3 vezes 3 ao quadrado, 9, vezes h, que é 8. E aí, 72 vezes 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21, 216 metros cúbicos. Esse é o tanque 3. Tá? Beleza. Eu vou botar só esses resultados aqui no cantinho para a gente poder observar melhor. Então, o 2 e o 3 tem área lateral, volume. Área lateral, volume. E o 3, área lateral e volume. Ok? Espero que não atrapalhe quando a gente voltar, né? Não atrapalhou. Então, o que ele quer, né? Qual deles tem a melhor capacidade, não é isso? O que ele pode comprar? Um não pode comprar, até mesmo porque a relação entre área e capacidade é 1 e não 1/3. Então isso aqui está fora de questão. Pela razão entre área e capacidade ser 4/3 é mentira. Né? O 1 pela relação ser 3/4 é mentira também. Será que é o 3 pela relação entre área e capacidade ser 2/3? Vamos ver. Será que se eu pegar 144 e dividir por 216, eu posso pegar e dividir isso por um divisor comum entre eles, por 72? Né? Se eu dividir isso por 72, isso dá 2. Se eu dividir isso pelos mesmos 72, isso dá 3. Então é verdadeiro, né? Pela relação entre área e capacidade ser de 2/3. Queria fazer um comentário que eu estava pensando agora aqui, enquanto eu estava resolvendo a questão, é que quando ele diz assim, que deseja encomendar um tanque com menor custo por metro cúbico de capacidade, ele, na verdade, ele quer fazer o seguinte, ele quer que a relação entre a área e a capacidade, dê a divisão entre a área e a capacidade, dê um número menor que 1, né? Então, assim, aqui eu não poderia... Ele quer que o custo seja menor que a capacidade, por isso tem que ser um número menor que 1. Mas mesmo assim eu teria que fazer os resultados porque poderia ser a letra E, né? Então... letra D. Tá? Bem, vamos continuar, né, fazendo a número 6. A número 6, ele fala assim, ele te dá o volume da esfera, sendo 4/3 de πr ao cubo. Isso não é o menos não, tá? O volume da esfera, ele é 4/3 de πr ao cubo. E o volume do cone, ele é 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Tá? Aí ele fala o seguinte, em um casamento os donos da festa serviram champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério. Hemisfério é a metade de uma circunferência. Porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desse recipiente. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone.
No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taça fossem iguais. Ou seja, a quantidade de volume, a quantidade de champanhe em cada taça tinha que ser o mesmo, fosse igual. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume do champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é de... O que a gente está tentando dizer é o seguinte, né? É que esse volume tem que ser igual a esse volume para uma altura H, né? Então, simplesmente, o que a gente está tentando dizer é que 4/6, certo? 4/6 porque é a metade disso. Então, 4/6 de πr ao cubo tem que ser igual a 1/3 de πr ao quadrado vezes h. O que a gente pode fazer é cancelar e cancelar. Então, o que a gente está falando é 4/6 de R tem que ser igual a 1/3 de H. Como R é 3, e observe que eu pude cancelar porque o raio é o mesmo, tá? Como R é 3, então a gente vai ter 12/6 igual a H sobre 3. Então teremos um H igual a 3 vezes 12 sobre 6. Teremos um H igual a... não é isso? Então, em centímetros, 6 centímetros. Letra B. Ok? Eu fiz esses cortes aqui porque o raio era o mesmo. Por favor, tome cuidado na hora de resolver questões assim, que se você perceber que os raios são diferentes, você não pode cancelar, não. Faça a conta com os raios diferentes. Isso é importante. Tá bom? Mas a gente cancelou porque os raios eram iguais. E o fato de eles serem iguais mostram que a gente pode cancelar dos dois lados da igualdade. Tá? Bem, vamos resolver a questão número 7, né? Questão número 7 diz o seguinte: a ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Representado por Rzão, o raio da base dos rolos cilíndricos em metros, a expressão do deslocamento horizontal do bloco da pedra em função de R, após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar, é, o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar. Eu quero deslocamento horizontal Y do bloco, então o bloco vai andar de acordo com o raio do rolo. E aí, R é o raio desse rolo. E aí eu vou andar com isso aqui até que esse cara deslize, ou seja, saia da pedra. Então eu preciso ver que esse bloco se desloca em relação ao rolo e esse rolo se desloca em relação ao chão, certo? Então a primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte: existe primeiro um deslocamento do bloco
em relação ao rolo, e esse deslocamento é o comprimento do rolo, isso é 2πr. Agora existe um deslocamento do rolo em relação ao solo, isso é 2πr. Logo, existe um deslocamento y em função do r. Após ter dado uma volta completa sem deslizar, existe então o y, que é o deslocamento do bloco em relação ao solo, que é o deslocamento em relação ao rolo e esse em relação ao chão. Que é 4πr. Ok? Suponha que na escultura do artista Manuel Araújo, mostrada na figura a seguir, essa figura aqui, não quero ficar de frente para vocês, não quero ficar na frente da figura, todos os prismas numerados em algarismos romanos são retos, com bases triangulares. Um pouquinho difícil de ver, mas são prismas desse formato aqui. Vamos botar assim. São prismas assim, né? Tá? São todos prismas assim, retos. Com bases triangulares. E que as faces laterais do poliedro 2 são perpendiculares à própria face superior, que por sua vez é um triângulo congruente ao triângulo da base dos prismas. Além disso, considere que os prismas 1 e 3 são perpendiculares ao prisma 4 e ao poliedro 2. Imagine um plano paralelo à face do prisma 1. Um plano paralelo à face do prisma 1. Esse plano aqui, paralelo à face do prisma 1. Tá? Mas que passe pelo ponto P, pertencente à aresta do poliedro 2, indicado na figura. Então, a interseção desse plano imaginário com a escultura contém, se todos os prismas dessa escultura são prismas de bases triangulares, e você tem ali prismas paralelos, né? Então, quando você passa um plano imaginário, você ainda contém uma base triangular com lados paralelos. Independente de como você coloque, vamos supor que você faça assim. Botar dois prismas aqui. Tá? Vamos colocar eles assim, né? Tá? E quando a gente passa um plano aqui, tá?
a gente passa um plano, é natural que esse plano, quando ele corta esse cara, ele cria um outro plano daqui, um outro plano daqui, onde essas figuras que aparecem aqui tem também lados paralelos, tá? Porque os planos são paralelos. Então, esse plano imaginário, quando ele passa na figura, a interseção desse plano imaginário com a escultura vai criar ali dois triângulos congruentes com lados correspondentes paralelos. Essa opção, letra A, né? A figura pode estar como quiser, mas eu acho que bacana pensar que vai passar por isso aqui. Então, quando passar por isso aqui, as esculturas, como os prismas, são paralelos entre si, as esculturas também vão criar bases paralelas entre si. E como o prisma é um poliedro triângulo de base triangular, tem que ser também uma base triangular. Não pode ser retangular, trapezoide, paralelogrâmica e nem quadrilátero. Ok? Bem, então é isso, né? Ficamos por aqui, mais uma bateria de exercícios. Espero que os senhores estejam estudando, estejam satisfeitos e até uma próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.